Olha, gente, a gente continua ao vivo aqui no nosso Central Splash. Vai deixando seu like, se inscreva no canal também, se for sua primeira vez aqui. Aliás, esse final de semana a gente fez 750 mil visualizações na nossa cobertura de 5 horas aí, demonstrando todo o empenho que a gente estava em trazer as informações para você aqui e emprestar a nossa homenagem para o Silvio Santos, tá? Obrigado pela confiança, muita gente nova chegando aqui no canal. E então, nós vamos seguir que tem mais notícias chegando. E agora, Perline, a gente vai falar de uma pessoa que trabalhou com Silvio Santos. A Lívia Andrade. Ela desabafou após a morte do Silvio. Esteve hoje aqui no UOL, ao vivo, no Splash Show de 1 da tarde, com Yas Fiorello e Leão Lobo, da qual ela inclusive trabalhou junto, né, lá no SBT. E ela abriu o jogo sobre como ela enxerga o futuro do SBT. A gente tem esse trecho aqui, nesse primeiro vídeo, e na sequência a gente comenta. Eu vivi a minha adolescência, eu fiquei adulta ali dentro, eu tive as minhas primeiras grandes conquistas ali dentro, eu tive que lidar com coisas, né, de adolescente para adulto, e todas essas questões de responsabilidade foi ali no SBT, né? Então, mais de 20 e poucos anos trabalhando ali diariamente, intensamente, em vários programas da casa, do humor, da teledramaturgia, na linha show, eu fiz de tudo ali um pouco. E tudo graças ao Silvio Santos. Claro que eu precisei desempenhar bem o meu papel, porque ele sempre cobrou muito isso, ele sempre exigiu essa coisa extremamente profissional dos funcionários. Então, eu queria agradar o Silvio, eu procurei seguir todos os conselhos, todas as dicas dele. Então, o que eu posso dizer? O SBT, ele era a alma do Silvio. Ele conduzia como um chefe de família dentro de uma empresa profissional, mas ele era o chefe, não só o chefe profissional, mas ele era o chefe de família dentro do SBT. E no momento que ele se ausentou por uma causa maior, por uma força maior, que foi a pandemia, acabou. Sabe quando a gente se encontra na casa da nossa avó, do nosso avô, que reúne toda a família, mesmo as pessoas que não se dão tanto, que não têm tanta intimidade, não se gostam tanto, mas que por aquela pessoa todo mundo se reúne num almoço, num aniversário? Ele fazia isso diariamente. E quando ele deixou de estar presente fisicamente naquela casa, acabou a magia, acabou essa união, acabou essa coisa familiar, essa coisa que, tipo, é por ele. E eu tenho certeza disso que eu tô te falando. Muita gente, muitos funcionários de todos os setores, tá? Até dos setores de base, quem tá ali por trás das câmeras mesmo. Muita gente estava ali por ele. E essa força eu pude sentir nas festas de final de ano do SBT. Eu apresentei a festa por uns 5 anos, né? E eu chamava ele para o palco. E eu tinha essa esperança de ele estar ali no palco em todas as festas. Não foram todos os anos que ele compareceu, mas em quase todos que eu estive ali, ele subiu no palco. E quando ele subia, ali tinha gente de todos os setores, de todas as empresas dele, né? Não só do SBT, mas de todas as empresas. E nem todos os funcionários tinham a oportunidade de vê-lo pessoalmente. E ali era um momento. Ele era idolatrado. As pessoas estavam ali por ele. Claro que precisavam trabalhar, mas às vezes a gente tinha oportunidades melhores de ganhar mais. Mas você não tinha o Silvio Santos. Você não podia dizer que eu trabalho para o Silvio Santos. Então, todo mundo que sabe que eu estou falando, acho que o Leão também. Você sabe do que eu estou falando, Leão? Não é só por dinheiro. Olha, esse trecho aí que a gente viu, ele traz 2 pontos, né, Perline, que a gente pode analisar e comentar. O primeiro trecho é ela falando que acabou o senso de família ali no SBT, né? Praticamente dando uma bela alfinetada no que vem por aí. Então vocês já sentem aí uma baita crítica, né? Ela e a Patrícia Bravanel nunca se deram bem no ar, mas faziam a linha 2 crianças brigando porque o Silvio se divertia com o atrito delas. Mas fora do ar, o clima entre elas era inexistente, tá? Tô falando isso, inclusive, com base em pessoas que trabalharam lá e que já tinham comentado com outras pessoas que me falaram, né? Então, assim, não era um clima amistoso.
Quando o Silvio sai do SBT por conta da pandemia, né, de todo o risco que era ele se contaminar e tal, com a idade avançada que ele já tinha, a Lívia também sai, um tempo depois, e novos personagens vão surgindo ali no quadro que o Silvio criou, né, que era inclusive o grande finale, né, o Perline, do programa dele. Era o último, quando juntava aquelas 5 pessoas naquele paredão e ele ficava dando choque no furico delas, brincando lá das pistas, o jogo dos pontinhos e tal. Então, a Lívia, ela expõe esse momento, né, Perline? É realmente uma questão de perspectiva ruim que ela deixa aí marcada nessa fala dela, né? Eu sinto que no discurso da Lívia, por mais que eu respeite e goste muito dela, ela não consegue nunca deixar de pontuar que ela saiu do SBT de uma maneira descontente. Ontem, o discurso que ela teve no Domingão com o Hulk, somado agora com essa fala que ela teve hoje com a Yas e com o Leão, deixa muito nítido que ela só ficou no SBT mesmo por causa do Silvio Santos. E que a relação com quem estava ali no comando não era das mais simpáticas, não era mesmo. Tanto que a saída dela não teve nenhuma homenagem da emissora pelo trabalho dela, não teve nada. Foi uma saída, assim, muito repentina. Foi do dia para noite. Mesmo ela tendo vindo aí, né, de uma suspensão que o próprio Silvio Santos tinha dado nela, foi uma situação bem, bem constrangedora pela qual ela passou. E não à toa, Era da igreja, né? Ela cometeu um erro e ela acabou sendo suspensa ali na época. Mas eu vejo que ainda tem muita mágoa dela, né? Muita mágoa pelas coisas terem acontecido do jeito que aconteceram. Não tiro dela o direito de se sentir desse jeito, porque afinal de contas começaram a proliferar diversos... Meu gato tá aqui caçando mosquitinho. A gente viu ele nada. Tentando subir. Ah lá, conseguiu. Olha só. A gente tem visto nas redes sociais aí a proliferação de alguns vídeos antigos da Lívia participando do Jogo dos Pontinhos junto com a Patrícia Bravanel, onde a gente percebe um discurso entre as duas que não era nada amistoso, por mais que as pessoas pudessem falar que naquela época, é encenação, são personagens e o caramba 4, a gente vê que isso não é verdade, que sim, naqueles vídeos já dá para ter um contexto de como que era a percepção que uma tinha da outra, né? Então, ela saiu sim magoada. Eu acho que a principal mágoa da Lívia é ela ter saído do SBT e não ter conseguido nem falar com o Silvio Santos por que ela estava saindo. Mas óbvio, né? Ela guarda aí o amor que ela tem e o respeito que ela tem por esse comunicador, mas eu acho que agora ela é uma daquelas pessoas que todas as coisas que acontecerem de errado no SBT, ela vai falar assim... Vai comemorar. Eu sabia. Eu não sei nem se comemorar, mas eu avisei que quando o Silvio faltasse, as coisas não dariam certo. Eu acho que ela pensará dessa maneira, mas também, né, ela pode pensar do jeito que ela quiser, mas ela não consegue esconder a mágoa dela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá nítido na cara dela e no discurso dela toda vez que ela é obrigada a falar de SBT e Silvio Santos. Mas não precisa nem ser muito esperto para saber que o SBT não é mais o SBT do Silvio Santos, né, o Perline? Não Exato. Vai ser a mesma coisa. Não vai. A Daniela, que é, digamos, a que vai ter, que recebeu a difícil, todas elas, veja o que eu vou falar agora. Todas as filhas receberam uma difícil função de substituir o Silvio em algum aspecto. A Daniela Beirute, na vice-presidência do SBT, ou presidência, enfim. A Patrícia, que eu acho que é a função mais difícil de todas, que é literalmente substituí-lo no programa que ele fazia, no domingo, no horário que ele ocupou durante tantos anos, durante tantas décadas, né? A Rebeca na condução do programa, lá o Roda Roda Jequiti, com aquele jeitão, aquelas brincadeiras que o Silvio fazia. Então, todas elas receberam uma função difícil. O Silvio jogou uma bucha na mão de cada uma e falou que resolvam. Eu vou descansar e vocês resolvam esse problema. Esse problema é de vocês. E antes de ir, ele ficou observando elas. Ele ficou 1 ano, 2 anos aí observando as filhas
trabalharem com o que ele ia deixar de legado e curtindo os netos, curtindo a família, curtindo a vida, assistindo televisão, assistindo série, assistindo filme, que era o que ele adorava. Mas nenhuma delas tem uma tarefa fácil para executar daqui em diante. E aí vai o momento em que você pode trocar a marca do SBT e descaracterizar completamente a emissora. E aí eu tô falando do símbolo, tá? Sabe aquele que a gente tá acostumado a ver, coloridinho e tal, que a Record pegou e tacou um balde de tinta cinza? Então, a da Record também ela é colorida e virou aquela porcaria lá. Aquilo ali também pode ser mudado pelas filhas, né, Perline? Elas podem querer dar a marca delas agora. Agora tudo é possível. Não tem mais o Silvio para falar, não mude a logo da minha emissora. Aliás, ele odiava que mudassem a marca do SBT. Ele nunca gostou. Nunca gostou. Se dependesse dele, seria a mesma que começou lá atrás. Mas as pessoas iam querendo modernizar a marca e a última modernização foi essa e ele falou que não era para mexer mais, né? E a marca é sempre moderna, atual. Eu acho que não precisa também não. Mas o Silvio tinha um apego gigantesco pelo SBT. Ele venderia todas as outras empresas, exceto o canal dele, que é o Silvio Brincando de TV. Como disse o Flávio Rico outro dia aqui no UOL, né? A sigla de SBT é Silvio Brincando de TV. Mas essa sempre foi a piada no mercado televisivo, né? Quando eu comecei a cobrir televisão, trabalhava no Estadão ainda, né? Trabalhei durante muito tempo lá. E aí eu comecei a ter um relacionamento com os colegas, né, que cobrem televisão. E aí eu não tinha tanto hábito de ter um olhar profissional sobre as coisas que aconteciam no SBT. Então, eu, com o meu olhar de telespectador, eu tomava um susto de vez em quando e falava assim, uai, é aquele programa que eu estava vendo aqui ontem, do nada, não tem mais? Esse era o meu olhar de espectador. E aí depois, quando eu fui cobrir profissionalmente a área de televisão, eu fui entender que lá no SBT era esse o clima, né? E aí eu ouvi de um dos grandes, se eu não me engano, eu não vou citar o nome aqui do jornalista, mas até porque posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que eu ouvi de um dos grandes veteranos, uma pessoa que eu respeito demais, exatamente o que significava a sigla SBT, né? Que era Silvio Brincando de Televisão. Então, porque é isso, esse era o barato dele, e era uma expressão que muitas vezes era aplicada de uma maneira pejorativa, mas o Silvio brincava, se divertia e fazia muito dinheiro. Então ele tinha ideias mirabolantes, ele ligava e falava assim, quero isso no ar desse jeito. Aí não dava certo, mandava tirar. Aí às vezes o negócio mirabolante que ele criava dava certo, caía no gosto do público e ficava. E ficava ali durante muito tempo. Então assim, ele brincava de fazer TV. Muitas das coisas que ele brincou e que ele experimentou deram certo. Muitas das brincadeiras profissionais que ele lançou vingaram na TV. Muitos profissionais que ele lançou na brincadeira estão aí, disponíveis na TV até hoje, né? Fazendo sucesso. Então, ele brincou, mas brincou de uma maneira, na maior parte do tempo, responsável, né? De uma maneira muito responsável. De que TV não é uma brincadeira, né? É um negócio muito sério. Mas ele usava ali como parque de diversões dele. Antes da gente ir pro próximo trecho da Lívia, deixa eu só contar uma história bem rápida. Eu não me lembro, Lelê, quem contou essa história, se foi aqui no UOL. Mas eu lembro que eu vi essa história, a gente ficou tão mergulhado em Silvio Santos esse final de semana, que eu não lembro mais quem contou. Mas eu vou contar para passar para frente a história. Tinha um evento no SBT voltado ao mercado publicitário num dos estúdios da emissora. O Silvio estava no canal, o Silvio estava no SBT. E aí, em algumas ocasiões, ele gostava de ir lá falar com as empresas, né? Os donos de agência, do mercado publicitário, enfim. E aí, nisso, ele sobe lá no palco, né? Todos aqueles empresários ali, donos de uma série de empresas, aplaudem, né? Para ouvir alguma coisa que ele tinha a falar. E aí, um dos moços lá da agência levantou a mão e falou assim, Silvio Santos, a gente gosta muito do SBT. A gente adora anunciar aqui, mas não dá. Você tira um programa que a gente está anunciando do ar e depois a gente não sabe para onde vai parar o nosso anúncio e tal, não sei o quê. E aí o Silvio, com aquele jeito dele, né, de resolver a coisa, ele fala, qual que é o seu nome? Aí o cara fala, e onde você trabalha? Eu trabalho na agência X. Aí o Silvio vira e fala, você acha que é correto eu ir na empresa que você trabalha e chegar lá e questionar o que você faz na sua empresa? A TV é minha, eu faço o que eu quiser. Amo. Então, assim,
Foi a Joyce que estava aqui no final de semana. Joyce, um beijo, foi ela que falou. Lelê me contou aqui agora no ponto. É isso, a Joyce que contou. Foi ela mesmo, Lelê, foi ela mesmo. Foi ela, que eu fiquei vidrado nessa história, eu fiquei fascinado, tanto que eu memorizei a história que ela contou aqui. Mas esse era o Silvio Santos. E aí, meus amores, a Lívia não parou de falar não, tá? No Splash Show de 1 da tarde, com Yas Fiorello e Leão Lobo, ela se emocionou ao falar de quando finalmente reencontrou Silvio Santos. E Deus é tão bom que me deu o encontro com ele, essa despedida, 1 ano e meio, 2 anos depois que eu saí do SBT. Eu tinha sonhado com ele naquela noite e aconteceu, meu sonho virou realidade. Ele pediu para me chamar, me fez uma surpresa. E eu desci e ali eu consegui me despedir, dizer tudo que eu precisava, tudo que estava guardado. Beijei a mão dele como de costume, porque por mais que ele me desse liberdade, ele era um ser tão diferenciado, ele era tão grande, ele era tão energético. A presença dele, você sentia, você não precisava ver. Quando ele chegava no SBT, você sabia que ele tinha chegou. Era uma presença. Então, por mais que ele me desse liberdade, ele era tão importante para mim que eu não queria abraçar e beijar, sabe? Eu tinha um distanciamento de respeito. Eu pegava a mão dele e beijava a mão dele. Porque você já me viu fazer isso, acho que no camarim algumas vezes, né, Leão? Porque eu tinha essa coisa da distância do respeito. Por mais que ele me ligava às vezes, eu tinha o telefone dele. Eu nunca retornei. Nunca liguei para dar parabéns, nunca mandei uma mensagem, nada. Porque eu respeitava essa autoridade, essa coisa. Que nem, vou fazer uma comparação assim, mas quando a gente está fazendo uma oração, né? A gente, enfim, independente da religião, você está meditando ou qualquer coisa, nunca, às vezes, não vai daqui para lá o sinal, né? Você está aqui tentando a antena, mas a mensagem vem sempre dali para cá, né? Vem sempre do maior para o menor. Então, eu nunca liguei, eu nunca ultrapassei essa barreira, eu sempre esperei chegar. Eu vibrava ali, tipo, quando eu queria falar com ele, ou alguma coisa não estava bem, eu estava ali na intenção e ele captava o sinal. Esse era o Silvio Santos, Perline. Muito forte, muito forte. Eu acho legal também essa relação de respeito, né? Que a Lívia conseguiu estabelecer, porque muita gente não respeitou os limites da comunicação com o Silvio Santos. Muita gente não respeitou. Mesmo contratado... Teve gente que estava até no hospital esse final de semana. Olha, sem brincadeira nenhuma, sabe? Eu achei aquilo de um mau tom, que a desculpa não colou, né? A desculpa oficial não colou. Mas, enfim, as pessoas muitos não respeitavam os limites do Silvio, né? E marcava de ir no cabeleireiro no mesmo dia que o Silvio ia para pedir aumento, para reclamar de colega, para fazer picuinha. Tinha gente que, sei lá, era mandada embora, depois ia lá implorar de novo por emprego, na porta do salão. Ficava indo até a casa do Silvio Santos para ficar levando presentinhos, né? Tem uma apresentadora, inclusive, que é uma querida, uma fofa, mas ela estabeleceu uma relação indireta com o Silvio por toda vez ficar levando presentinho, toda semana, a cada 15 dias, ela ia pessoalmente na casa do Silvio para deixar uma cesta de produtos de alimentos da cidade de onde ela mora, sempre com um recadinho, um bilhetinho e etc, tal. Então, de certa forma, já mandando o seu recado para o Silvio e tudo mais. Eu não sei, eu acho que o Silvio, ele teve essa relação de proximidade com muitos funcionários, mas muitos não souberam também respeitar os limites, né? Pelo que a Lívia estava colocando, ela tentou aí manter aí essa comunicação e funcionava de um jeito que transcendia aqui o planeta, né? O nosso ambiente carnal aqui, né? E é mais pro espiritual também. Então, sei lá, cara, a história deles é muito bacana. A história deles é muito bacana. A maneira como o Silvio se divertia com a Lívia era demais também. A gente via isso nos vídeos, né?
Ô Perline, inclusive maravilha isso que você acabou de falar. Eu acho que o Silvio, ele realmente era uma pessoa que gostava de impor ali os limites é, é, para que as pessoas entendessem o que é Silvio Santos no palco e o que é Silvio Santos Cenoura Bravanel, né? Nem é Silvio Santos, mas o Cenoura Bravanel. Quando ele tá na casa dele é o Cenoura Bravanel. Quando ele tá no salão do Jassa é o Cenoura Bravanel se transformando em Silvio Santos, né? Que é uma outra coisa. Ele entrava Cenoura e saía a Bravanel, né? Então, realmente, isso que você fala é importante, né? E óbvio que chegava uma hora que o Silvio até era vencido pelo cansaço, né? Tanta gente... Teve uma pessoa específica que foi tantas vezes lá que ele falou assim, quer saber, recontrata logo, para não encher o meu saco quando eu entrar aqui, quando eu vim aqui fazer meu cabelo no Jassa, e ele acabou fazendo isso. Mas enfim, a gente quer saber a sua opinião sobre esses trechos e essas falas da Lívia Andrade. Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, que a gente tá querendo saber a sua opinião, tá bom? E agora nós vamos para uma outra polêmica, preste bastante atenção, tá? O superchat tá liberado, muita gente mandando mensagem aqui, olha, o Ricardo Libertini, Perline no UOL, Otávio Mesquita estava no hospital. E um fato curioso, tá? Eu não vi o Otávio Mesquita na programação do SBT em homenagem ao Silvio. Isso me causou uma certa estranheza. Mas, ao mesmo tempo, foi autoexplicativo, né? O que ele foi caçar na frente do hospital? Fica o questionamento. Uma vez que o Silvio nem estava mais lá, né? Porque, enfim. Não só ele, tá? Mais gente também esteve lá na frente do hospital. Já que a gente citou esse nome, eu posso falar uma coisa muito rápida? Eu acho que dos depoimentos que a gente viu de pessoas famosas, assim, a do Otávio Mesquita foi um dos que, com todo respeito, tá, Otávio, se isso chegar a você ou não, mas, assim, foi um dos mais overs que eu já vi, porque, em vez de falar sobre o Silvio Santos, nas entrevistas, ele falava de coisas se autorreferindo, né? De como o Silvio Santos falava que os dois eram parecidos, de como o Silvio Santos elogiava o trabalho dele, de como o Silvio Santos falava que ele ia ter sucesso na televisão. Não era uma homenagem para o Silvio que saía do discurso dele, era ele se autoadulando no meio de uma morte, sabe? Tem algumas pessoas que elas não prestam muito atenção do local de fala e da oportunidade de fala e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Essa tentativa de passar uma ideia de que era uma pessoa muito próxima do Silvio, a gente viu que não era verdade no fim das contas, porque ele não estava na lista de convidados para o velório do Silvio, né? Então, do time de apresentadores do SBT, só 4 foram convidados. Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega, Ratinho e o Raul Gil. Não, peraí. Tô falando... César Filho não foi? César Filho estava lá, perdão. O Raul Gil também foi. Então foram 5 convidados. Só eles. Ninguém mais. Então, assim, não adianta... Eu achei muito de mau tom todas as declarações do Otávio Mesquita nas entrevistas que ele deu, porque não dava a sensação de que realmente ele estava homenageando o Silvio, ele estava falando só de si mesmo. Mas não foi só o Otávio, né? Não foi só o Otávio, não. Tem uma lista aí que se a gente for... Porque ele foi até o hospital, né? É aquilo, né, gente? Você quer homenagear uma pessoa, você tem que falar da pessoa. Agora, se você ficar falando de si no momento que você tem que homenagear a pessoa, realmente é bem complicado, né? Eu não vi nada, o Perline que tá falando, eu não vi nada da entrevista do Otávio, eu só senti falta dele, por exemplo, no programa do Portiolli, eu não vi ele no programa do Portiolli domingo. Eu vi um monte de gente dando entrevista lá, mas não vi o Otávio Mesquita.